Será? Será que a depressão é coisa do capeta? Será que o capeta entrou dentro da sua vida, o diabo manipulou a sua mente e hoje você está depressivo, ansioso por falta de Deus? O que é neurociência? O que a saúde fala sobre a depressão? Coisa do diabo ou coisa da sua mente? Hoje esse é o assunto do Quebrando o Tabu. Ah, e será que é coisa do diabo? Será que é coisa da sua mente? Eu não sei. Na verdade eu sei, na verdade eu vou te falar. Antes de mais nada, eu queria aqui deixar claro que não estou em desacordo com nenhuma linha de teológica, nenhuma linha religiosa. Antes de ser neurocientista, antes de ser enfermeiro, especialista em saúde mental, eu também sou cristão, acredito em Cristo, tenho aí 2 formações em teologias, embora um certificado na parede não signifique nada para mim, eu acredito que quando a gente tem espiritualidade elevada, uma intimidade com o eterno, isso é muito mais importante do que os diplomas de teologia que muita gente ostenta por aí. Mas eu estou aqui como neurocientista para falar de neurociência. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso são coisas do diabo. Como que a mente funciona? Esses dias eu já coloquei no meu canal no Instagram, se você não segue lá, siga @enfermeiro da mente, falando justamente que a depressão não tem nada a ver com reações químicas do seu cérebro. Pelo contrário, isso foi algo que a indústria farmacêutica fortificou durante muito tempo, porque química se resolve com química. E o que a indústria farmacêutica vende é a alteração das químicas do seu cérebro. E sim, a depressão ela mexe nas químicas do cérebro. E quando você toma remédio, ajuda sim, só que não resolve a raiz do problema. Mas esse assunto para outro Quebrando o Tabu, tá legal? Então hoje eu quero saber o seguinte, a Daniele, uma pastora de uma igreja que, muito querida por sinal, ela perguntou para mim assim, Thiago, dá um parecer técnico aqui, você pode falar pra gente esse negócio? Porque eu tô cansado de ver igreja falando que depressão é coisa do capeta, que você não precisa tomar medicação, não precisa fazer terapia, que só pela fé você é curado. Então vamos lá, vamos entender primeiro os 3 níveis do ser humano, físico, mental e espiritual, tá legal? Então vamos lá, eu vou aqui pra luz, ó. Essa bolinha azul é o nosso nível físico. Ou seja, os nossos comportamentos, eu vou considerar, vou pôr aqui a luz um pouquinho mais pra cá, eu vou considerar como se fosse essa bolinha aqui, tá legal? Então imagina que isso é seu físico, seu cérebro, seu comportamento, mas a origem da depressão não tá aqui. Em volta de tudo isso existe algo que recobre. Quem comanda os seus gestos? Quem comanda? Quem faz você andar, você gesticular, seu coração bater? É seu cérebro, é a sua mente. Então, em volta do nível físico tem essa argola que nós chamamos de nível mental, certo? Então, em volta do nível físico, nós temos a nossa mente, que comanda o nosso físico. E todo esse resto que está aqui em volta, tudo isso aqui, ficou parecendo um ovo frito, né? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui em volta dessa folha, né, na lousa aqui, é tudo que permeia. Fora do físico e do mental está o espiritual, que é muito, muito mais abrangente, onde estão aspectos de fé e tudo mais. O que acontece? Para você atingir o nível físico, quem está em contato direto com as paredes do nível físico é a mente. É como se fosse um ovo mesmo. Imagina um ovo. A gema do ovo é o seu nível físico, certo? Vamos pôr a luz para cá agora. A gema do ovo é o seu nível físico. Isso aqui. Para você atingir a gema do ovo, você precisa quebrar a casca. Essa casca que te protege é a sua mentalidade. É o quanto você exercitou. Quanto mais forte for a sua mentalidade, quanto mais forte for a sua inteligência emocional, mais blindado contra os problemas nós vamos estar, tá bom? E da onde vem esses problemas? Da área externa, das coisas que as pessoas falam, dos traumas que você tem na vida, que você desenvolveu, que você passou. Tudo isso tenta a todo momento entrar na sua mente e quebrar essa barreira da mentalidade forte, certo? Da inteligência emocional. Quando que a gente consegue quebrar essa barreira? Quando que essas coisas? Quando elas são mais fortes do que a sua inteligência emocional, quando elas são mais fortes do que a sua mentalidade. Quebrando essas barreiras, aqui, quebrando, ela consegue adentrar e chegar e atingir o nível físico, através da sua mente. A gente vê aí, todo mundo conhece a história de alguém que teve câncer durante 10 anos, quando descobriu, o médico falou, olha, você está com câncer, tem ainda mais 10 anos pela frente, vamos tratar, em 1 ano a pessoa faleceu. Por quê? Porque a gente ainda tem essa crença de que o câncer não tem cura, de que o câncer não tem tratamento, e às vezes a pessoa não aguentou o tranco.
O emocional dela rompeu. A casca que protege o emocional dela rompeu e a notícia que veio de fora impactou. Da onde que vem essa notícia de fora? É do que nós, terapeutas, chamamos de ambiente espiritual, a espiritualidade da pessoa. Não vou entrar aqui em caráter de religião, de fé, tá bom? Imagine o Natal. Quando chega dezembro, a gente entra no espírito do Natal. Principalmente quando a gente é criança, né? Porque a criança ela é pura. A criança, ela tem essa barreira permeável, porque ela acredita em tudo que vem de fora. Então, quando aqui no mundo externo fala que é Natal, que estamos chegando na época do Natal, ela entra facilmente no espírito do Natal. Ela permite que esse espírito aqui de fora, que nós chamamos de espírito do Natal, entre na mente dela e altere o corpo dela, a ponto de ela ficar feliz, ficar ansiosa pelo Papai Noel, pelas festas e tudo mais. Certo? Então em dezembro a gente entra no espírito do Natal. Então você chegou numa festa, você fala assim, puxa, essa festa não tá num clima legal, não tá legal aqui dentro. Quero ir embora logo, você não se sente bem ali. Por que você não se sente bem ali? Por que você não se sentiu bem? Porque o espírito daquela festa é um espírito pesado, talvez não seja as mesmas energias que você tem, tá bom? Não é, a gente fala aqui de energia e tem um nível quântico, um nível de prótons e elétrons que vibram em volta do nosso corpo conforme você tá alegre, você tá triste, então existe isso fisicamente sim, tá legal? Assim, quando você vai na sua religião, na sua igreja, no seu terreiro, você entra no espírito daquela religião. Assim como quando você entra numa discussão na internet sobre política, você entra no espírito daquilo. A questão é, esses espíritos, essas notícias que estão vindo de fora e estão derrubando o seu emocional, elas estão invadindo o seu emocional e atingindo o seu físico, o seu corpo. Elas são coisas boas, elas estão invadindo o seu emocional para te melhorar, para te aprimorar, para te deixar mais forte ou para te derrubar a cada dia. Então, se a gente pensar que o diabo, vamos pôr assim, que Satanás, já que essa foi a pergunta inicial, ele existe nesse âmbito espiritual, se a sua crença é essa, então sim, a depressão ela pode ser causada pelo diabo, mas não que ele tenha total poder sobre você, não. Então, o âmbito espiritual aqui, que sim, pode ser diabo, pode ser Deus, pode ser o Espírito Santo, o que você quiser chamar, ele tem o poder de interferir na sua mente, de tentar romper essa barreira aqui. Lembra da barreira? Ele tem o poder de tentar romper essa barreira, só que ele só entra se você estiver uma mentalidade fraca, uma mentalidade vulnerável, certo? Por isso que a gente tem que estar sempre fortalecido. E aí, já que nós estamos falando de religião aqui, de fé, olha só o que a Bíblia diz. Diz que é pra gente guardar o nosso coração, ou seja, guardar nossas emoções. Diz que é pra gente se fortificar, pra gente seguir o exemplo de Cristo, que era um homem forte emocionalmente. Aí entra uma questão. Se é o diabo que causa a depressão, então Cristo esteve endemoniado? Porque Jesus Cristo também teve um período de depressão enquanto ele passou no Getsemane. Ele também pensou em desistir. Ele falou para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, quando ele sabia que ele ia morrer. No momento da crucificação, quando ele sofria, ele falava, Pai, por que me desamparastes? Cristo, em alguns momentos, a carne dele, o emocional dele, foi abalado. O que fez Cristo ser diferente do resto da humanidade? O espírito dele, que estava nele, não era um espírito humano. Não era um espírito natalino, não era o espírito do Tiago, das terapias, da igreja, não. Era um espírito mais que excelente. Era o Espírito Santo, o espírito que vinha direto de Deus. Então todo esse ambiente de Cristo aqui estava permeado por um espírito muito mais forte do que ele, do que o meu espírito, do que o seu espírito. Era o espírito divino, o espírito de Deus, segundo que a religião, que a Bíblia diz. E esse espírito criou uma barreira muito mais forte aqui em volta, que impediu que essas flechas, que esses pensamentos negativos adentrassem na mente dele. Em resumo, a grande dica é: cuide da sua mente, do seu físico, com medicações, com exercício físico, com alimentação correta. Sim, não deixe de fazer isso. Use a sabedoria que Deus te deu. Mas não esqueça que não é só físico. Que o que permite que seu físico seja afetado muitas vezes é a mente. Então cuide de fortalecer a sua mente. Coloque um capacete. A Bíblia fala do capacete da fé, de um capacete espiritual que você coloca para proteger, para você ter mentalidade forte. E cerque-se de pessoas e ambientes que te fortaleçam, que te tragam um espírito mais que excelente,
um espírito positivo, um espírito que faça você evoluir. Tá legal? E quer mais uma dica? Segue o Enfermeiro da Mente, né? Porque se você assistiu esse vídeo até aqui no Me Seguiu, ó, tá merecendo apanhar na bunda. Gente, segue o Enfermeiro da Mente. Eu agradeço muito. Espalhe esse vídeo para todo mundo que é depressivo, que é ansioso, que é religioso e que precisa aprender essa diferença entre corpo, alma e espírito. E se você curtiu, curte aí, dá um like, compartilha, coloca mensagem. Se você não gostou, também coloque nas mensagens, que vai ser um prazer ouvir a sua opinião. Deus abençoe a sua vida e, como eu sempre digo, tchau!